Amém. Podemos sentar. As crianças podem acompanhar as tias. Meus irmãos, eu havia anunciado no domingo passado que quem estaria aqui pregando hoje era o reverendo Márcio, da Igreja Presbiteriana de Miguel Couto, mas houve uma confusão na nossa arrumação de agenda. Ele não pôde vir porque hoje é aniversário da igreja dele, da Igreja Presbiteriana de Miguel Couto. Então nós tivemos que transferir a vinda dele para cá para o mês que vem. Então ele estará pregando aqui no último culto do mês que vem. Por isso eu vou estar pregando hoje. Como eu não tive tempo hábil de preparar uma mensagem, eu vou falar qualquer besteira. Mentira. Eu vou pregar. Eu vou compartilhar com vocês hoje um texto que eu preguei há 2 quartas-feiras atrás. Portanto, eu peço perdão àqueles que estavam aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com aqueles que não estiveram. Vai ser uma oportunidade. Eu gostaria muito que a igreja toda de fato ouvisse essa mensagem. Então você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 24 em diante. Na minha Bíblia o título é A Mulher Sirofenícia. A Mulher Sirofenícia. Como hoje é a última mensagem sobre a família, e a gente vem há 2 meses abordando esse tema, eu escolhi esse texto na quarta-feira da semana retrasada e trago ele hoje de novo, porque essa mulher vai interceder pela sua filha. A sua filha sofria de problemas espirituais, ela era endemoniada, e ela vai até Jesus, deixa sua filhinha em casa e pede para o Senhor Jesus curá-la. Olha só que texto interessante. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Até aqui ele está falando de Jesus, que Jesus partiu para as terras de Tiro e Sidom, entrou em uma casa. Jesus queria que ninguém soubesse, no entanto ele não pôde ocultar-se. Verso 25: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar então, pedir para Deus falar conosco. Senhor Jesus, nessa manhã é uma alegria enorme, Senhor amado, no meu coração compartilhar com a tua igreja a tua palavra. E palavra tão doce como essa, Deus amado, que esse teu santo texto nos apresenta, do encontro que o Senhor teve com essa mulher, e aprove ao teu Espírito Santo registrar esse teu encontro, Senhor,
porque o Senhor queria nos ensinar algo sagrado e precioso para as nossas vidas e para a nossa fé hoje. A minha oração, Jesus, é que aquele espírito que esteve nesse dia lá no encontro com essa mulher, que curou a filha dela, esteja aqui conosco hoje, e que a fé que acompanhou aquela mulher esteja com cada um de nós hoje, e que a cura que o Senhor operou lá, o Senhor opere aqui em cada casa e em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está dando uma reverberação. Você pode resolver isso aí? Eu não sei se a palavra é essa mesmo, é microfonia. E eu tenho a síndrome de Tim Maia. O som tem que estar bom. Meus irmãos, quando o mundo acusa você de ser hipócrita, quando o mundo acusa você de ser pecador, o que você faz? O que você diz para o mundo? Alguém que não seja tímido pode responder o que você faz? Se defende. Como você se defende, Rose? Das acusações de que você é uma pecadora ou uma hipócrita por achar que é santo e está aqui na igreja. Amém. Você apresenta a mensagem do Evangelho, de que Cristo te salvou e levou os seus pecados na cruz. Quando o diabo te acusa, você faz o quê? Ou então você apresenta para o diabo o Evangelho. O diabo diz que eu sou pecador, e eu digo, tá, essa já sei, uma nova agora. E eu digo para Satanás, foi exatamente por causa disso que Cristo morreu na cruz, para me perdoar dos meus pecados. Então eu apresento para Satanás o Evangelho. E quando Deus me acusa, o que eu faço? De acordo com a Luísa, eu choro. E se, ao se aproximar de Jesus em oração, pedindo que Ele salve a sua família, e Jesus, de uma forma muito antipática, como você nunca viu antes, te chama de cachorro, diz que esse tipo de bênção é para os filhos, e que você é um cachorro, e que Ele não tem essa bênção para os cães, o que você faz? Meus irmãos, Jesus nunca teve uma postura tão antipática em toda a Bíblia como a que Ele tem agora. Ele nunca foi tão rude e tão grosseiro com alguém. Uma mulher tem uma filha sendo acometida por uma tragédia de natureza espiritual. Quer você creia, quer você não creia, os demônios existem, e de vez em quando eles resolvem possuir pessoas, e de acordo com o texto, inclusive crianças. E essa mulher vem até Jesus. Alguns podem achar que Jesus estava mal-humorado, porque estava cansado, entrou em casa, quis descansar. Ele não queria, diz o texto, que ninguém soubesse que ele estava ali. Ele queria ocultar-se, mas não pôde, porque essa mulher foi lá, entrou na casa e o perturbou. Mas o fato é que não é um mero mau humor de Jesus por motivo de cansaço. E ele diz para ela que o que ela está pedindo é reservado para os filhos e não para os cachorros. Uma coisa, meus irmãos, que a gente precisa entender é que o Evangelho é uma mensagem que toda a Bíblia não é necessariamente o Evangelho. Nós temos muitas palavras de Deus na Bíblia,
Nós temos, por exemplo, palavra de condenação na Bíblia, vinda do próprio Deus. O fato é que palavra de condenação, mesmo que seja Bíblia, não é o Evangelho. O Evangelho é mensagem de salvação, de perdão, de amor a quem não merece. Então nós temos mensagem de lei na Bíblia, nós temos mensagem de convite à santificação, nós temos muitas palavras de Deus na Bíblia. Uma delas é o Evangelho, que é oferta de amor, oferta de salvação, oferta de transformação de vida, oferta de perdão de pecados, oferta de transformação do coração, que se dá de graça a pessoas que não merecem, a gente indigna. O que eu descubro na Bíblia, inclusive nesse texto, é que a mensagem do Evangelho, que foi uma mensagem criada por Deus Pai, que enviou o seu Filho para nos salvar, portanto é uma mensagem do Pai, é uma mensagem do Filho, é uma mensagem do Espírito Santo. O Evangelho, essa mensagem de Jesus, ela é tão poderosa que caso o Senhor Jesus me condene, eu posso apresentar a Ele o Evangelho. O Evangelho, portanto, é uma mensagem que pode ser apresentada para o próprio Cristo, caso Ele te condene. E antes que você diga, o Michel enlouqueceu, o próprio texto diz isso. O Senhor Jesus vira para essa mulher e diz: não, essa bênção não é para os filhos, é para os cachorros. Essa bênção não é para os cachorros, é para os filhos. Chama ela de cachorro. Por quê, meus irmãos? Porque na lei de Deus diz que o povo da aliança eram os hebreus. Essa mulher não faz parte do povo hebreu, ela é grega, da região cirofenícia. Portanto, ela não tem pacto de aliança com Deus, ela não é da descendência de Abraão, ela não guarda a lei de Moisés, seu pai não foi circuncidado ao 8º dia. Na perspectiva da lei de Moisés e do povo hebreu, era corrente que quem não era hebreu era cachorro. E Jesus trata essa mulher na perspectiva de um judeu, de um hebreu, que de acordo com a lei está olhando para essa mulher dizendo: você não é digna da minha bênção, de acordo com a lei. Essa mulher, meus irmãos, vai evocar o Evangelho. Ela vai evocar o Evangelho, apresentar o Evangelho para Jesus, de uma forma muito simples e corriqueira, usando a figura de linguagem que o Senhor Jesus usou, a do cão. Ela diz: sim, Senhor, é verdade. Eu sei que eu sou mulher pecadora, eu sei que eu não faço parte da descendência de Abraão, eu sei que eu não sou do povo hebreu, eu sei que eu sirvo a outros deuses e deuses pagãos que não existem, que são ídolos. Contudo, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela recorreu à misericórdia, recorreu à generosidade, recorreu à graça. Jesus vira para ela e diz: por causa dessa palavra, pode ir, tua filha está curada. Na hora, meus irmãos, essa mulher, o que ela tinha que a dignificou era fé. Ela não precisou tirar a filhinha dela de casa, ela não levou a filhinha dela, ela não convidou Jesus a ir com ela para casa para colocar a mão na menina, para curar a menina desse espírito maligno.
Portanto, ela tinha uma fé semelhante à de um outro homem que surpreendeu Jesus, chamado centurião, que também não era hebreu, também não era judeu. Ele era um soldado romano, portanto, da mesma etnia, da mesma raça dessa mulher, que disse que tinha um servo em casa doente. Jesus disse: eu vou na tua casa curar ele. Ele diz: não precisa, Senhor, manda uma palavra e ele ficará curado. Jesus disse: caraca, não necessariamente assim. Ele disse: eu nunca vi fé como essa, nem entre o povo hebreu, nem em Israel. Vai, teu servo está curado. Essa mulher tem a mesma fé daquele homem. Então, por que Jesus a tratou tão mal? Você vai ver durante a sua vida, por muitas vezes, Deus te trata mal. Isso já deve ter acontecido muitas vezes. O bicho está pegando na sua casa, a coisa está feia, no seu trabalho não vai nada bem, você ora a Deus, Ele não te responde, a coisa continua ruim, e você diz: o que está acontecendo, Senhor? Eu estou clamando ao Senhor e nada está acontecendo. Você vai ver isso acontecer muitas vezes na Bíblia. Existem salmos na Bíblia, a maioria dos salmos são esses, chamados de salmos de lamentação. Os salmos de lamentação são salmos onde os homens de Deus, os salmistas, escrevem se queixando porque Deus não os está ouvindo, porque a coisa está feia, eles estão orando, estão buscando a Deus, mas Deus está em silêncio. São salmos de lamentação. Você tem um livro na Bíblia chamado Lamentação. O salmo de lamentação não é um salmo de murmuração, onde o salmista Jeremias está: ó dor, ó vida, ó azar. Não. Esse homem crê tanto que Deus é bom, que quando Deus não é bom para com ele, ele estranha. E aí ele lamenta, porque a fé no Deus do Evangelho faz com que você não espere de Deus outra coisa senão o atendimento, a bênção. Portanto, não basta você crer que Deus existe, não basta você crer que Deus é bom. Fé no Evangelho é crer que Deus existe e é bom para com você. Não basta você crer que Cristo morreu na cruz para salvar os homens. Você precisa crer que Ele morreu na cruz e salvou você. A fé, portanto, é a aclamação de todas as bênçãos que Cristo conquistou na cruz por você. Por isso, os salmos de lamentação, por isso o livro de lamentações de Jeremias, são homens que não desistem de orar e de buscar a Deus, enquanto Deus não lhes responde. Como diz o final de um salmo, ele diz: seja sobre nós, Senhor, a tua bênção, como de ti esperamos. Eu amo esse salmo, porque ele diz que ele não espera de Deus outra coisa, senão a bênção, senão a salvação, senão o atendimento daquilo que ele está pedindo. Só, meus irmãos, que por vezes, por um motivo inexplicável, Deus resolve ocultar a sua bondade. Daí Martinho Lutero tratar essa doutrina como a doutrina do Deus oculto. Quando Deus oculta a sua bondade e manifesta só a sua santidade, a sua glória e o seu distanciamento. Portanto, é significativo para mim que nesse texto começa dizendo que Jesus queria ocultar-se, entrando na casa. Olha o que diz o texto, verso 24 novamente:
Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Ele queria se esconder nessa casa. Há uma doutrina que a gente chama de a doutrina da ira incompreensível de Deus. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas vale a pena falar de novo, e eu ainda voltarei a falar sobre isso muitas vezes ao longo da vida. Aqui. A ira incompreensível. A ira compreensível de Deus a gente entende quando a gente lê textos, por exemplo, onde o povo faz o que é mal aos olhos de Deus, e Deus repreende o povo por causa da sua malignidade, e a intenção de Deus é só corrigir, disciplinar, como um pai amoroso corrige o seu filho. Essa é a ira compreensível. A gente compreende o motivo dela. O problema é quando Deus manifesta a sua ira incompreensível. O caso de Jó, por exemplo, onde o livro de Jó começa dizendo: havia um homem na terra de Uz chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí um dia entra Satanás na presença de Deus, conversa com Deus e questiona se a integridade de Jó é legítima, é uma santidade despretensiosa, tão somente porque ele quer viver uma vida que agrade a Deus, porque ele ama Deus, ou porque Deus o retribui com dinheiro, com bênçãos, porque ele tinha uma família grande, 8 filhos, ele era próspero e o homem mais rico da terra de Uz. Satanás diz: realmente ele te teme? Não teme nada. A acusação de Satanás é: tira tudo que ele tem e vê se ele não te nega na tua cara. E aí, infelizmente, Deus vira para Satanás e diz: tá bom, tira o que ele tem. Na segunda vez em que Satanás vem conversar com Deus, ele se apresenta a Deus e o Senhor diz para ele: viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e ele se mantém íntegro, embora você me incitasse contra ele sem causa. O sem causa na minha Bíblia está sublinhado. Deus diz que o motivo pelo qual ele permitiu que Jó passasse pelo drama que ele passou era nenhum. Isso é o que chamamos de a ira incompreensível de Deus, quando ele resolve ocultar a sua bondade. O que os teólogos dizem que oração é fugir de Deus para Deus, é fugir do Deus oculto para o Deus revelado, fugir do Deus que oculta a sua bondade para o Deus que revela e manifesta a sua bondade, em atitude de fé. Daí os salmos de lamentação, onde os salmistas clamam: até quando, Senhor? Essa é a máxima dos salmos de lamentação: até quando, Senhor, não farás nada? Como se eles fossem merecedores de alguma coisa, e são, não pelas obras, pelo mérito, pela santidade, mas porque creem no Deus que promete que será bom para pessoas que não merecem. E aí nós nos apegamos tanto à promessa de Deus que, mesmo não merecendo, passam a merecer, não por causa do meu mérito, mas por causa da promessa dele. E aí eu rogo para mim a promessa de que ele será bom. É isso que essa mulher fez. Quando ela vem a Jesus e pede que sua filha seja curada, e Jesus diz: não, porque essa bênção não é para os cães, é para os filhos. E ele chama essa mulher de indigna, e ela vira o jogo, não porque ela fosse boa de lábia. A questão não é essa, ela não desenrolou com Jesus, ela não era carioca. O fato é que ela tinha fé. E por que Cristo falou com ela assim? Creio eu, meus irmãos, é especulação minha,
Mas eu acredito de verdade nisso, que Jesus, das duas uma, ou ele queria produzir fé no coração dela, ou ele queria que ela explicitasse, mostrasse uma fé que ela tinha e que ele bem conhecia, para testemunho meu e seu. Verso 28, ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa mulher manifestou, primeiro, consciência de que ela era pecadora. Ela não defende a sua dignidade. Ela não voa no gogó de Jesus e diz: que negócio é esse de me chamar de cachorro? Ela não começa a apresentar para Jesus as suas credenciais morais, dizendo: não, o Senhor está enganado, Senhor. Eu não sou mesmo uma hebreia, mas olha, eu sou uma pessoa boa. E começa a apresentar então a sua generosidade, a sua bondade. Nada disso. Ela sabe, ou parece saber, diante de quem ela está, e ela tem consciência de que é uma mulher pecadora. Ela parece ter, ela me parece demonstrar que não acha que Jesus tratou ela com rudeza. Jesus não foi rude com ela, aos seus próprios olhos. Ela aceita a caracterização e o adjetivo que Jesus imprimiu sobre ela, ainda que seja muito humilhante. Ela aceita. Portanto, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é arrependimento, que significa convicção de pecados, que é a única forma correta de se apresentar a Cristo, convicto de quem é pecador. Ouse se sentir santo e você perderá Cristo na hora. Ouse apresentar a Cristo as suas credenciais morais, o quanto você é um servo ou uma serva do Senhor, o quanto você ora, o quanto você jejua, e você perderá Cristo automaticamente, porque Cristo não morreu por santos na cruz, Ele morreu por pecadores. Por outro lado, ouse também não sentir peso no coração por causa dos seus pecados, e você também não terá Cristo. Portanto, essa mulher demonstra convicção de pecado quando ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, etc. Só, meus irmãos, que ela não para no arrependimento, ela não para na convicção de pecado, ela vai além. Se a vida cristã fosse só arrependimento, a vida cristã seria mórbida, melancólica e depressiva. Cristo não quer que você viva única e exclusivamente em estado de arrependimento. Ele quer que você consiga sair da condição de pecador arrependido para a condição de pecador perdoado, e que, portanto, a alegria entre no seu coração e o pecado e a culpa já não sejam mais um problema para você. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ou seja, eu sei que eu sou pecadora, mas sei também que o Senhor pode, com migalhas da tua bondade e da tua bênção, me abençoar. Eu creio que, apesar da lei de Deus não dizer respeito a mim, de eu estar de acordo com a lei, fora da aliança, eu sei que o Senhor pode me abençoar. Essa mulher, ela acabou de se incluir na aliança. Como diz Paulo, filho de Abraão não são os segundo a carne,
mas o segundo a fé, aqueles que têm a mesma fé do pai Abraão. Essa mulher acabou de manifestar a mesma fé no pai Abraão. Que fé é essa? Fé na bondade de Deus, de que Deus é poderoso para te salvar, independente de quem você seja, Ele pode te abençoar. Verso 29, então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Portanto, meus irmãos, se o próprio Deus te condena, apresente a Deus uma fé evangélica. E fé evangélica é uma fé que nasce da convicção do Evangelho. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de que Deus salva pecadores como você. A boa notícia que confirma que você é um pecador, mas que confirma que um pecador como você pode ser perdoado, transformado, lavado, querido, abençoado. Isso é fé no Evangelho. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que quebra qualquer sentimento de indignidade, da sensação de que você não é digno de ser ouvido por Deus, da sensação de que você não é digno de orar, da sensação que você não é digno de ser ouvido, da sensação que você não é digno de estar aqui, da sensação de que você é um hipócrita quando você levanta as mãos e adora a Deus, da sensação de que precisa ser punido na sua casa. Quantos de nós carregam culpa, e uma culpa que se manifesta num auto boicote? Você acha que as coisas na sua vida não podem ser tão boas, alguma coisa ruim vai acontecer. Afinal de contas, Deus não dá mole para ninguém assim. Quando as coisas estão muito boas, alguma coisa vai acontecer. Eu vou perder o emprego, um filho meu vai ficar doente, a casa vai cair, vou bater com o carro, vou ser atropelado, alguma coisa ruim vai acontecer, porque eu nunca vi Deus ser tão bom. O nome disso é incredulidade. E por que a incredulidade é pecado? A incredulidade é pecado porque ela considera que Deus não é tão bom assim. E dizer que Deus não é tão bom assim significa denegrir o caráter bom de Deus. Portanto, a incredulidade denigre o caráter de Deus, faz pouco caso da bondade dele. Por isso, o maior pecado que existe é o pecado da incredulidade, de não acreditar que Deus é tão bom a ponto de ser bom para você. A fé glorifica Deus porque a fé é a certeza de que Deus é bom. E acreditar que Deus é bom e que Ele é bom também para você significa confessar a Ele e publicamente que o caráter dele é íntegro e que a bondade dele não é pela metade. E Deus gosta de ser considerado tal como Ele é, bom. Por isso a incredulidade não o glorifica, e por isso que a fé o glorifica. A única coisa que agrada a Deus é fé, e fé nesse sentido, de confiar que Deus é tão bom que será bom para você. E aí, quando a coisa não vai bem, você faz como o salmista, lamenta, até que ele mude o jogo. Por isso, meus irmãos, a fé, ela traz uma certa obstinação. Eu tenho uma irmã que não é cristã, e ela diz que eu tenho síndrome de Poliana. Poliana é aquele personagem da literatura que diz que para ele tudo está bom,
O mundo pode estar acabando. Ele diz: não, está tudo lindo, está tudo lindo. Não, eu não sou poliana, porque isso é fechar os olhos para a realidade. Mas eu tento caminhar entre um realismo difícil e doloroso e uma esperança que o Evangelho produz em mim de crer que as coisas não ficarão assim. Eu me recuso a ter fé na tragédia. Eu me recuso a acreditar com todas as minhas forças de que as coisas são ruins e permanecerão assim, porque isso também é fé, mas é fé na tragédia. E eu quero ter fé na coisa certa, na promessa que Deus nos faz na sua palavra, de que Ele é bom e de que Ele corresponde à fé dos seus filhos. Quero terminar, portanto, essa mensagem, que é também um encerramento de um período de 2 meses, onde falamos sobre família, onde nas reuniões de oração ao longo das terças-feiras à noite oramos pelas famílias. Quero, portanto, encerrar, e hoje alguns irmãos aqui da igreja, creio que todos não, vieram em jejum com um propósito de jejuarmos e orarmos pelas nossas famílias. E eu quero que você venha aqui à frente e faça como a mulher sirofenícia, que entregue a sua família, a sua casa a Jesus e diz: Senhor, meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai. E aí você pode apresentar o seu problema. O dessa mulher, a filhinha dela estava endemoniada. Talvez o seu problema seja de natureza espiritual, o que traz confusão para dentro da sua casa. Talvez o seu problema não seja de natureza espiritual no sentido de um demônio que está em alguém, mas seja falta de conversão, de transformação de vidas, falta de integridade emocional, psicológica da sua família, que também é espiritual, porque eu creio que quando Cristo entra na vida de alguém, muda tudo. Então, para mim, tudo é espiritual, seja visível, seja invisível, seja físico ou etéreo. Quero convidar você a vir aqui à frente. Se você não quer vir, fica no seu lugar mesmo, mas em atitude de fé, numa dramatização da sua fé, a colocar a sua vida, a vida da sua família. Vem como Jesus, não a mim, à frente, como a mulher sirofenícia foi a Jesus, e não deixe Jesus se ocultar de você. Apresente a Ele o Evangelho, que é a mensagem dele mesmo. Apresenta a sua vida, a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Apresenta a sua vida financeira, que tanto influencia no ambiente familiar. Faz como essa mulher, que ainda que ela não conseguiu trazer a casa dela, a filha dela, ela foi sozinha, mas a bênção foi lá na sua casa. Vem não como alguém que merece a bênção, mas como alguém que entendeu que não merece, e que a bênção é para aqueles que entenderam que não merecem mesmo. Vem confiando não na sua dignidade. A nossa dignidade, se é que eu posso usar a linguagem do texto, a nossa dignidade é a dignidade de um cão. Não serve para nada. Portanto, não vem confiando na sua dignidade, vem confiando na promessa de Jesus, de que Ele é bom para todo aquele que nele crê.
Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele transformar a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele transformar a sua casa, sua família, seus filhos. Seu casamento. Senhor Jesus, a Tua igreja está aqui reunida em nome de uma causa hoje, a causa da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, do casamento dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, das nossas filhas, sobrinhos, netos. Senhor Deus, apresentamos a Ti tão somente uma coisa: a nossa fé, a certeza de que o Senhor não tampa os ouvidos para aqueles que clamam ao Senhor confiando na Tua bondade. Quero apresentar, Senhor Jesus, a minha casa e a casa da minha família. Quero Te apresentar a minha irmã Clarice, minha irmã mais nova, Senhor, que mora em São Paulo, que não Te conhece, mas eu quero conspirar, Senhor amado, a favor da conversão dela, para que o Senhor a visite lá, Senhor amado, e transforme o coraçãozinho dela. Quero orar pela vida da minha avó, Senhor Jesus, que está aqui, da minha tia Sara, que está aqui, pelo Caio, meu primo, filho dela, pela minha tia Simone, que está aqui, pelo Tuninho, marido dela, pelos meus primos Rafael, Juliana, Hanna, da Sheila, minha tia, da Denise, minha outra tia. Senhor amado, toda a minha família, cada um dos Teus filhos aqui, Senhor amado, estão agora fazendo a mesma coisa, pensando na sua família. Senhor, vai lá, faz como o Senhor fez a essa mulher cirofenícia, Senhor. Vai lá na nossa casa, quando a gente chegar agora, que a gente encontre um outro ambiente já transformado. Põe em ordem, Senhor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, faz um milagre em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Transforma, Senhor amado, os nossos próprios corações, que são duros no trato, no dia a dia. Nossos lábios são pesados, a nossa língua é pesada, Senhor, para falar com o nosso cônjuge, ou com o filho, com os pais. Põe guarda nos nossos lábios, Senhor. Nos dá sabedoria para trazer palavra de vida e não de morte, para trazer palavra, Senhor amado, de paz e não de guerra, para sermos bênção em nossa casa, Senhor amado, e não instrumento de discórdia, para que ao olhar para o nosso semblante, Senhor, o briguento se constranja, que a nossa presença, Senhor amado, traga paz, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor amado, que sobretudo o Senhor é um Deus de salvação, de mudança, de transformação. E eu creio que a Tua última palavra é o sim e não o não. E a fé é percorrer o Teu sim. E nós esperamos então, Senhor amado, o Teu sim sobre as nossas vidas e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Eu quero dar alguns avisos.
e imediatamente passar